A Sakata é uma empresa de semente japonesa atuante no mundo há mais de 100 anos e atuante no Brasil há mais de 50, com uma história de pesquisa e desenvolvimento de produtos de norte a sul do país. Estou falando diretamente da região de vendas Mossoró, sou a TC Isabel Guimarães e atuo na região de vendas principalmente com o melão amarelo, com um segmento onde estamos atuando e temos histórias de mais de 30 anos aqui na região. Estamos principalmente falando no nosso líder, o melão Dali, um melão com grandes qualidades pós-colheita, grande produtividade no campo e com uma grande precocidade, sendo uma importante ajuda ao produtor nesse momento. Estamos também com um grande destaque para o formato do fruto, a uniformidade de produção que esse fruto oferece. Então, estamos ainda também de norte a sul, atuando em outras regiões, principalmente com o nosso colega Renan. Boa tarde, eu sou o Renan Oliveira, sou TC da Sakata na região de vendas Espírito Santo. Aqui a gente tem uma região pequena, mesmo se tratando de um estado pequeno, a gente tem uma região com características distintas. Tem uma região mais quente, que é uma região mais seca, chamada terra quente, e uma região mais fria, chamada de terra fria, que apresenta uma altitude mais elevada e temperaturas mais baixas. Daí vem a nossa necessidade de ter produtos adaptáveis a essas diferentes situações. A gente tem o pimentão Dara R, que é um produto referência no mercado, líder de segmento de pimentão lamuio. Ele apresenta uma qualidade de frutos, com frutos lisos, verdes brilhantes e paredes grossas, um pegamento sequencial de frutos associado a uma alta produtividade. Esse produto tem o maior potencial produtivo do segmento. Outra novidade que a Sakata tem é o pimentão Dara RX. Ele apresenta todas as características do pimentão Dara R associado à resistência a xantomonas, que apresenta uma maior longevidade de colheita e uma maior produtividade em condições de verão quente e úmido. Agora eu vou chamar nosso amigo Ricardo Reis, que vai dar sequência aí nos nossos produtos. Boa tarde, pessoal. Como disse o Renan, eu sou responsável pela RVBH, que abrange praticamente todo o estado de Minas Gerais. Hoje escolhemos como produto destaque a cenoura nativa, líder de mercado aqui na região. Com alto padrão de qualidade, o material se destaca pela excelente formação de raízes, coloração intensa e ainda conta com resistência nematóide e alto nível de resistência ao pendoamento precoce, o que assegura ao produtor qualidade e produtividade, o que pode levar a produções de até 3.000 caixas por hectare. Agora, Fábio Narata vai falar um pouco mais sobre outra parte do estado que se destaca na produção de brócolis, o sul de Minas. O destaque daqui do sul de Minas é o lançamento da Sakata, o brócolis Logan. Com alto potencial produtivo, pelo excelente tamanho e peso, aliado a um bom pós-colheita, ele vem agradando tanto produtores como comercializadores. Outro ponto interessante do material é a sua rusticidade. A sua resistência moderada à alternária vem se destacando, permitindo colheitas em épocas tropicais. Agora vamos falar com o Michael sobre mais um destaque da Sakata. Então, eu faço a região de venda Santa Catarina, atendo todo o estado aí pela Sakata. Nosso grande destaque aqui vai ser a abobrinha Deli, né? É um produto estrela, líder de mercado, não só aqui, como em outras regiões, como a região de Minas e Espírito Santo. Esse produto tem uma alta resistência à virose, né? E ele veio para somar, para trazer segurança para o produtor, porque ele tem uma excelente produtividade. No nosso caso aqui, os produtores têm alcançado, têm colhido de 25 a 30 frutos por planta, né? Então, uma elevada produção. Outro ponto que é bastante interessante da Deli é a qualidade de fruto, né? A coloração, um verde claro, com rajado escuro, e o brilho do fruto, né? Isso aí faz com que o produto tenha um shelf life, uma vida de prateleira bem superior aos demais produtos que estão no mercado. Vou passar para a Marli, que vai falar um pouquinho sobre o destaque lá da região dela. Sou Marli, boa tarde, sou responsável pelo Rio Grande do Sul. Nosso produto destaque hoje é o brócolis Avenger. 3 pontos fazem desse produto o líder aqui na nossa região, aqui no sul do Brasil.
Primeiro é a produtividade, que todos mencionaram que é um pré-requisito muito importante para todos os produtores. Segundo é a qualidade de cabeça. Essa qualidade de cabeça está ligada à granulação fina, está ligado à coloração, que é um verde bem azulado, está ligado também à questão do pós-colheita, que o Narata também mencionou. Essas características juntas, produtividade com a qualidade de cabeça, fazem do produto hoje imbatível tanto para mercado fresco quanto para a indústria, ou seja, é um produto de dupla aptidão. Essas características todas juntas transformaram o Avenger hoje no produto líder, não só aqui na minha região, mas também em outras partes do Brasil. Nós apresentamos aqui alguns produtos destaques da Sakata, nós temos muitos outros, por isso, caso queiram mais informações, podem consultar a nossa rede de distribuição e também a nossa equipe comercial que está espalhada Brasil afora. Obrigado. Olá, pessoal, meu nome é Tainara Lima, sou a TC da Sakata na região do Triângulo Mineiro e dando continuidade aos produtos da Sakata, hoje vamos falar sobre a cultura do tomate. A cultura do tomate possui grande expressividade econômica em todo o país e aqui no Triângulo Mineiro se cultiva tomates de todos os segmentos. Dentre eles, o segmento Santa Cruz é de grande importância. E a Sakata, pensando sempre em inovar, lançou recentemente o híbrido de tomate Veloster. Veloster possui como características precocidade, plantas com alto pegamento de frutos, alta porcentagem de frutos com classificação 2A, agregando em produtividade e na comercialização, e além disso possui resistência a viroses como Gemini vírus e vira-cabeça. Dando continuidade com tomates de outros segmentos, passo a palavra para a nossa colega Marina Toledo. Prazer, eu sou a Marina Toledo, representante de vendas da Sakata na região norte do estado de São Paulo, mais especificamente na região noroeste, próximas regiões de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Quero comentar com vocês sobre o tomate Ravenna, grande estrela da minha região, assim como demais locais de todo o Brasil. 4 pontos são importantes para a gente ressaltar sobre o Ravenna. O primeiro, o pacote de resistência. Resistência ao vira-cabeça, nematóide e o Fusarium 3, muito importante em diversas regiões. Segundo ponto é o posicionamento. Conseguimos posicionar o Ravenna durante todo o ano. Épocas secas devido à sua resistência ao vira-cabeça, como na época das chuvas com a resistência à mancha de fruto e rachadura. Terceiro ponto é seu potencial produtivo, com o pegamento sequencial da base ao ponteiro, o que garante altas produtividades. E como quarto ponto importante do produto, destacamos sua qualidade de fruto, com coloração excelente, desejável pelo mercado, firmeza de frutos, o que o leva para longas distâncias até o sul do país, e um formato de fruto desejável aos compradores. Agora, ainda no segmento italiano, vamos falar do novo lançamento da Sakata com o Rafael. Olá, pessoal. Eu sou o Rafael Presotto, responsável por atender as regiões de Goiás e Distrito Federal. Além da grande importância que o tomate Ravenna também tem para a nossa região, eu gostaria de destacar também o lançamento, nesse nosso segmento de tomate italiano, que é o tomate Martinella. Esse tomate, apesar de ser já lançamento, ele já tem feito grande sucesso aqui na região do Distrito Federal, que é uma região que há alguns anos já vinha sofrendo com uma carência de tomate italiano de formato um pouco mais alongado e com um pacote de resistências robusto. O tomate Martinella, ele traz esse formato mais alongado, com frutos grandes, e tem um pacote de resistência bastante interessante, com destaque à resistência a Gemini vírus e ao vira-cabeça. Outro ponto que é importante a gente destacar é que essa variedade tem um alto teto produtivo, contando com uma planta equilibrada entre crescimento vegetativo e crescimento reprodutivo, curta distância entre pencas e alto número de frutas por penca. Outro ponto a se destacar é o alto desempenho que a gente tem na época chuvosa com o Martinella. Então, esse produto ele tem uma alta resistência à bacteriose e alta resistência a manchas e rachaduras nos frutos, fazendo com que ele traga esse bom desempenho nas chuvas. O terceiro segmento de tomates que a gente vai destacar hoje é o segmento de tomate salada. Para isso, eu vou passar a palavra para o nosso amigo Fábio. Olá, eu sou o Fábio Narata e o tomate de destaque na região é o tomate Valerim. Como o Rafael falou, é do segmento salada e o interessante desse material
é a segurança que traz para o produtor com a resistência a geminivírus e a vira-cabeça. Outro ponto interessante desse material é a qualidade dos frutos, pela alta classificação e a resistência a mancha e rachaduras, sendo reconhecidas pelos comercializadores e produtores. E a Sakata traz um lançamento, o tomate Petrus, buscando um alto potencial produtivo pelo número de frutos e calibre do fruto. Outro ponto interessante é a qualidade desses frutos, com a sua coloração e firmeza. Venha produzir mais, venha produzir melhor. Use semente Sakata. Bom, pessoal, dando continuidade nos vídeos, a gente vai estar falando um pouco aqui agora do cultivo protegido, que é uma tendência que vem crescendo ano após ano, que consegue trazer uma rentabilidade maior para o produtor, uma otimização de mão de obra e também uma segurança maior por ter um sistema com proteção tanto lateral quanto superior. E nisso a gente vem vendo que cada vez mais os materiais têm que se adaptar, têm que estar mais adaptados a esse tipo de cultivo para a gente conseguir tirar o máximo potencial e também com as resistências necessárias para esse tipo de cultivo, onde a gente vai estar apresentando para vocês agora alguns materiais na linha desses produtos que temos para cultivo protegido e também que incorporam essas resistências para cada vez mais facilitar a vida do produtor. Meu nome é Eduardo Souza, eu sou o ATC responsável pela RV Oeste de São Paulo, onde eu atuo numa região muito importante de cultivo protegido, principalmente dos pimentões coloridos, que acredito eu que seja a região maior região produtora de pimentão colorido do Brasil, que fica em torno da cidade de Pirajuí. E eu vou estar falando para vocês, nesse segmento de cultivo protegido, dos pimentões Taurus e Camaro, que são os últimos pimentões que lançamos no mercado. Camaro no segmento amarelo e Taurus no segmento vermelho. Foram pimentões que chegaram com uma inovação, no caso, quando a gente fala de vermelho, que foi o primeiro pimentão vermelho com resistência ao ídio e PVY do mercado, e no caso de amarelo, o primeiro pimentão com ídio e PVY também. Falando um pouco dos materiais, a gente vem vendo os resultados, a gente vem crescendo ano após ano nesse mercado com os materiais, a gente vê uma resistência que traz uma segurança muito maior para o produtor, como eu citei anterior. A gente precisa de materiais e produtos com resistências que facilitem a vida do produtor, como a resistência para o ídio, que a gente sabe que em um ambiente de cultivo protegido, o ídio é um problema muito sério, que acaba prejudicando e muitas vezes até fazendo com que o produtor perca a roça, né, pelo fato de ser uma doença mais agressiva. E com um material, quando você consegue incorporar a resistência, você, além de ter uma segurança maior, você consegue reduzir o número de pulverizações. A gente vê na região isso, né, uma redução do número de pulverizações. Mas lembrando sempre, quando a gente fala de resistência, são níveis de resistência. A gente não pode falar que o material é imune a algum tipo de doença, mas com isso a gente consegue ter uma segurança maior, assim como a resistência para PVY, que também consegue trazer uma segurança maior para o produtor. E incorporado a isso também, o pessoal vai estar falando mais para frente sobre os materiais resistentes a doenças de solo e tudo mais, mas caracterizando e falando um pouco mais do produto em si. São produtos que conseguem entregar um padrão de fruto que hoje a gente enxerga no mercado, que seria um padrão ideal, onde a gente consegue ter frutos médios da base ao ponteiro, uma produtividade muito boa, tanto em pé franco quanto em pé enxertado, ciclo de colheita longo, padrão peso de fruto, paredes espessas, né, que confere um pós-colheita melhor para os frutos. E o que a gente vem vendo realmente é um contentamento muito grande dos produtores com os nossos novos materiais, tanto pela questão de segurança de cultivo, devido às resistências que o material traz, e também a questão da produtividade, padrão e qualidade de fruto, que vem entregando muito o que a gente vê, o que o mercado vem buscando hoje, que é um padrão de fruto médio-grande, não um fruto tão grande também, que é um padrão que o mercado vem buscando, conseguindo manter esse padrão da base ao ponteiro em colheitas na minha região, que a gente chega a ver de 6 até 9 meses de colheita, dependendo se o material está enxertado ou está em pé franco. Tá? Agora eu vou dar continuidade na conversa, vou passar a palavra para o meu colega de trabalho, Paulão. Isso mesmo. Dando continuidade, como o Eduardo falou, a gente vai falar como otimizar esse
potencial produtivo do Taurus do Camargo. Eu sou Paulo Caplum, sou responsável pelo norte do Paraná, uma região muito importante de cultivo tanto de pimentão quanto de outras culturas de estufa. E falando em enxertia de pimentão, nada melhor do que o F8253. A Sakata é líder absoluto nesse mercado e sabe como ninguém como tirar o máximo proveito de materiais de alta genética de produção, como o Taurus do Camargo. E a 8253, pessoal, hoje a gente tem muita segurança de recomendar ela para todos os níveis de produtor, porque a gente sabe que é uma forma de você trazer sustentabilidade para a sua estufa. Você já investe muito pesado na construção dela, você precisa tirar dela o máximo possível. E o plantio enxertado te dá isso. Tanto no sentido que você vai ter um controle, uma tolerância, uma segurança muito maior às doenças, no caso aqui do pimentão, as principais doenças, a Phytophthora, a Ralstonia, os nematóides, tudo isso ataca muito forte o pimentão. E o único porta-enxerto que consegue concentrar uma alta resistência a esses 3 distúrbios, né, o nematóide, tanto incógnita quanto javânica, a Phytophthora, né, que é a canela preta, que muitas regiões chamam assim, e principalmente a Ralstonia, a murchadeira, o 8253 te dá essa resistência, te dá essa segurança como nenhum outro. Mas te falo que nem é esse o principal ponto positivo que o F8253 traz. Além dessa resistência à doença, ele consegue agregar para você uma produtividade maior, tanto no sentido que você vai conseguir colher por mais tempo, porque o 8253 te dá um maior vigor de planta, uma durabilidade de planta a mais. A gente tem casos de produtores que colhem 5, 6 meses a mais, só por estar enxertado no 8253, e fora isso, você vai conseguir manter um padrão de fruto maior por mais tempo com a sua variedade. E isso com certeza vai te dar uma produção por área, por planta, conforme você medir, muito maior. Por isso, com muita certeza, a gente sugere, com Taurus, com Camargo, com os demais pimentões da nossa linha, sempre use a enxertia com 8253. E na sequência, para falar em tomate para cultivo protegido, nosso amigo Cazu. Valeu, Paulão. Olá a todos, meu nome é Cazu, eu faço o Cinturão Verde de Curitiba e eu quero falar de 2 tomates muito importantes, altamente rentáveis e não costumo discriminar o produtor ou selecionar o produtor. Estou falando do tomate Sweet Heaven, um tomate do segmento Grape. Esse tomate está sendo uma sensação em todas as regiões produtoras, principalmente na minha região, aonde ele vai dar o quê? Além da produtividade, dentro do cultivo protegido, ele tem qualidade de frutos, ele tem sabor. Isso é muito importante. É um tomate hoje que tem um alto rendimento, ele é muito produtivo. O produtor vai plantar esse tomate e vai ter uma satisfação de colher acima de 10 quilos. Produtores aí que têm utilizado um bom manejo dentro do cultivo protegido, acima de 10 quilos, gente. E um Brix que vocês não vão acreditar, em torno de 9. Isso é muito importante. Não estou falando jogo de truco, não. É 9. Ele é altamente saboroso, né? Muito doce mesmo. E a Sakata não para, né? A Sakata não deixa de... Ela trabalha muito forte a questão de sabor. Isso é importante. Não adianta um tomate ser produtivo e não ser saboroso. E o Heaven é isso. E trazendo uma dupla, hoje, Heaven com tomate cereja, nós temos o Sweet Dreams. É um tomate também que vocês vão gostar bastante. Muito saboroso mesmo. É o tomate hoje, na minha opinião, mais saboroso hoje do segmento cereja no mercado, ok? Também vai dar uma alta produtividade do primeiro cacho até o final. É um tomate que ele não costuma rachar, é um tomate muito vermelho, ok? Ele também vai chegar num Brix, imaginem, em torno de 7 o Brix. Então, é muito saboroso, pessoal.
não deixem de plantar esses 2 materiais que vocês vão gostar muito, vai agregar valor e vai sobrar dinheiro no bolso de vocês. Obrigado a todos aí. Bom, pessoal, eu vou passar a bola novamente pro Paulo Kaplum. Valeu, Cazu. Na mesma linha de raciocínio, pessoal, especialmente para vocês, produtores de tomate, para tirar o máximo da sua produção e com sustentabilidade para sua estufa, tem que fazer enxertia, para você conseguir aproveitar a sua estufa aí por 5, 10 anos. Esse é o sentido. E na linha de porta-shirts, a gente destaca o Volt, um híbrido novo, lançamento, que encaixa perfeitamente tanto com o Heaven quanto com o Sweet Dreams, e ele vai conseguir agregar duas características muito importantes e muito raras de serem combinadas hoje no mercado de tomate, que é um vigor muito interessante e também um pacote de resistência à doença muito interessante também. Na linha de doenças, ele vai ter resistência para os principais nematóides, incógnita e javânica, a verticillium 1 e especialmente a verticillium 2, uma resistência moderada que pouquíssimos porta-enxertos têm essa resistência agregada, e ainda de brinde, de bônus, uma resistência moderada para a Houstonia. Afirmamos, né, lembramos que se você já tem um histórico de problema de Houstonia, de murchadeira para tomate, a gente sugere mais o Woodstock, que é um material com alta resistência para Houstonia, mas o Volt, além dessas duas resistências, te dá uma resistência moderada também para ela. E fora isso, como eu falei no começo, ele tem um nível de vigor muito interessante. O Volt consegue dar aquela dose de vigor que ajuda muito, principalmente em tomates de alta produtividade, e você vai ter também maior longevidade de planta e também frutos de calibre maior por mais tempo. Com isso você consegue agregar realmente maior produtividade por metro quadrado, por planta, como nenhum outro. E só para finalizar, né, além de Dreams in Heaven, o Volt encaixa perfeitamente com os demais tomates da nossa linha de cultivo protegido, Graziani, Veloster e Petrus. E na sequência, para fechar a nossa linha de cultivo protegido, passa a bola para o Bruno. Valeu, Paulão. Então, pessoal, dando continuidade, meu nome é Bruno Rezende, eu sou responsável aqui da região do Sudoeste Paulista, né, outra região de grande importância no cultivo protegido, né, nossos colegas aí falaram de pimentão, de tomate, de enxertia, o pepino japonês, pela proximidade, né, de São Paulo, pela exigência que o mercado, né, demanda por qualidade. Então temos aí esse tipo de cultivo, né, onde conseguimos aí grandes resultados em termos de qualidade. Então hoje vou falar um pouco do pepino Shikari, é um lançamento da Sakata, né, no segmento japonês. Um pouco das características, né, hoje com esse lançamento para o produtor, né, temos grandes resultados aí em produtividade e qualidade, né? Isso agregado aí a níveis de resistência às principais doenças, né, que atacam a cultura do pepino, né, que são o oídio, o míldio e a corinéspora. Então, o Shikari, esse lançamento é uma planta aí com alto vigor, né, uma planta que apresenta baixa presença de flores masculinas e confere alto pegamento, né? Isso tudo aliado a frutos de excelente qualidade. Isso é uma ótima opção para você, produtor, né, em termos de produção, de ter uma planta com alto vigor, né, com alta brotação lateral, isso confere maior pegamento de frutos, né, aliado à resistência. E nosso destaque são os frutos, a padronização de frutos, né? O Shikari, né, resulta aí na lavoura frutos bem uniformes, com excelente qualidade pós-colheita. E te trará um benefício de menor descarte, né, por ter frutos melhor padrão e melhor classificação. E para você que busca e tem interesse em nossos produtos Sakata, procure nossos distribuidores regionais,
né? Procure os contatos de nossos representantes comerciais, né? Estamos em todas as regiões do Brasil, em todas as plataformas. Então, procure Sakata. Olá, pessoal, nós somos do grupo de folhosas e maçarias. Estamos com algumas pessoas espalhadas por algum cinturão verde do Brasil. O mercado de folhosas é muito importante para a Sakata. Nós temos uma pesquisa totalmente tropicalizada, onde as variedades são desenvolvidas na nossa estação de Bragança Paulista, e depois a gente faz o desenvolvimento mais regionalizado em cada região do Brasil. Então, nós temos diversas variedades, só de alface crespa são 8 tipos de variedades que nós temos no nosso portfólio, e hoje nós selecionamos alguns, alguns destaques para comentar brevemente com vocês. Falando em mercado de folhosas, a região de Biúna nós conhecemos, é famosa nacionalmente pela produção de folhosas, e é responsável por abastecer grande parte do consumo da capital paulista e o CEAGESP de São Paulo. Camila, você que é responsável pela região de Biúna, comenta pra gente qual é a variedade de destaque de alface crespa e americana que vocês trabalham aí na região. Olá, gente, tudo bem? Então, vou apresentar um pouquinho os trabalhos que a gente vem falando, né? Um pouquinho da Valentina. Esse é o produto nosso de destaque para a região, né? Alface crespa Valentina. Líder no mercado de Biúna, né? Como a Karine comentou, a gente tem um abastecimento principal no CEAGESP, né? De São Paulo, né? Capital. Então, é onde ela se destaca realmente, né? Então, o que a gente pode falar um pouquinho de Valentina? Valentina para a região que melhor tem adaptação, né? Nós temos, em questão de altitude, desde 520 a quase 1.000 metros em relação de altitude, então, realmente, tem uma variação muito grande, né? E a gente consegue ter essa adaptação à questão da Valentina, tanto no inverno, verão, praticamente o ano todo, né? E o grande pulo que a gente teve, assim, esse crescimento dela, se deve principalmente no início, a questão da sua resistência às principais raças de míldio, né? A gente sabe que é uma doença importante, né? Quando a gente fala em produção de alface. E realmente não fica mais limitado à questão de inverno, né? Praticamente o ano todo, né? Então, a gente vê essa diferença desde o viveiro, né? Na produção de muda até o campo. Então, foi um dos pontos de realmente que teve esse avanço, né, da Valentina. E, além disso, agora, nos últimos anos, vem se tornando importante na região de Biúna também o fusário, né, doença que também traz grandes perdas, né, como na Gil também, né, Gil, na região toda do Rio, né, do estado do Rio também é uma problemática grande, e para a Biúna agora que está começando, né, então a gente vê que realmente é mais um ponto de Valentina de destaque que vem trazendo realmente uma segurança mais para o produtor, né, claro, também dentro das linhas de alfaces crespas, é uma das mais precoces, então você ganha em ciclo, né, realmente você está cuidando muito rápido, logo você está comercializando, então ajuda muito vir com uma alface das mais precoces, né? Então dá esse ganho tremendo. Em questão de planta, é muito requerida no mercado, né? Mercado de ceasa, tamanho, porte dela grande, né? Folhas compridas e largas. Então a Valentina realmente ela abastece todo esse requerimento, né, que a gente quer em questão de mercado, né? Então o grande destaque da região de Biúna e Piedade é a Valentina mesmo. Também tem outro ponto, né? Além quando a gente fala de crespa, agora a gente pode mudar também para a americana, né? A americana de verão, a gente trabalha fortemente com a alface Dora. A alface Dora, quando a gente fala em questão de cabeças compactas, bem formadas, é muito importante, né? Como a gente tem várias altitudes também nesses campos de produção, por mais que a gente fale, né, que é uma alface de verão, ela se adapta muito bem às variações de temperatura que a gente tem também, praticamente durante o ano todo, então ela fecha muito bem a cabeça, ela fica bem compacta, e da mesma forma, ela é muito precoce. E isso, assim, desde a fase de bandeja, a gente fala assim, 23 dias, ela já está pronta para ir para o campo, né? Então é muito precoce. E realmente, hoje em dia, que a gente precisa, né, de uma rotação maior, a gente precisa estar buscando esse retorno, né, o quanto antes, ela dá muito certo. Então, para quem faz tanto para mercado de ceasa, para bandejamento também, né, ela é bem formadinha, bem redondinha, a formação de cabeça dela, então ela se adequa muito bem. Então, são esses dois pontos de destaque aí da região de Biúna e para vocês também. Bom, vamos partir agora para
o Nordeste aí do Brasil com o Ítalo, apresentando um pouquinho os destaques aí também da sua região, Ítalo. Camila. Olá, pessoal. Meu nome é Ítalo, né? Eu sou ATC da RB Petrolina, faço os estados da Bahia até a Paraíba, e o destaque que a gente vai estar trazendo aqui para a regional realmente é a alface Jade. Falando um pouquinho da minha região, é um pouco diferente da que a Karine e que a Camila falaram. Aqui no Nordeste a gente tem ilhas de produção. Então, nós temos algumas regiões produtoras, como, por exemplo, Bahia, lá na Bahia, a Feira de Santana e Jabaquara. Em Sergipe, nós temos Itabaiana. Em Arapiraca, que atende Alagoas. Pernambuco, nós temos a Vitória de Santo Antão e Xangrande. E na Paraíba, nós temos Campina Grande. Então, quando a gente analisa, o centro de consumo, ele está longe do centro de produção. Então, a gente está falando de áreas de 100, 200, chegando até 500 quilômetros de distância. Então, o material precisa ter uma alta pós-colheita. E nesse mercado, nós estamos trazendo de destaque a alface Jade. Porque, além de ter essa alta pós-colheita, o mercado está ficando cada vez mais exigente em qualidade, né? Então, a alface Jade, ela tem essa característica da pós-colheita, mas também tem uma qualidade de planta muito boa. Se a gente parar para analisar, ela tem uma planta grande que permite ela ser comercializada, por exemplo, tanto no mercado in natura, como também no mercado de processamento, que está aumentando cada vez mais aqui o consumo. Ela tem um volume de folhas também muito maior do que as variedades tradicionais, então isso acaba dando rendimento na hora do processamento. Se você parar para olhar também pelo lado do produtor, a Jade está sendo destaque para o produtor porque a gente consegue aqui estar posicionando ela o ano todo. Então, no verão, a gente busca por materiais precoces, é o caso da alface Jade, e no inverno a gente busca por materiais mais resistentes. No caso da Jade, assim como a Valentina, como a Camila falou, ela também tem um alto nível de resistência a míldio. Então, a gente consegue posicionar esse material aqui o ano todo. Além disso, a gente consegue também ter um posicionamento muito bom em cultivos hidropônicos com a Jade, justamente porque ela tem um moderado nível de resistência a pítio e também tem um nível de resistência à deficiência de cálcio. Então, com isso, a gente consegue posicionar muito bem esse material, tanto no cultivo em campo aberto, como no cultivo em hidroponia. Então, um dos destaques que a gente vem trazendo aqui da região do Nordeste, realmente é a alface Jade, que a gente consegue atender tanto exigências do consumidor final, que busca por materiais com qualidade, do comercializador, que busca materiais com pós-colheita, e do produtor, que quer um material mais seguro para estar plantando durante o ano todo. Mudando um pouquinho agora do Nordeste, vamos lá para a região do Rio de Janeiro, passando para a Gil, para falar um pouco da regional dela. Olá, meu nome é Gilvânia, eu trabalho aqui na região do Rio de Janeiro, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um alface que aqui faz muito sucesso, que é a alface Milena, e eu vou falar aqui exclusivamente de um mercado que vem crescendo bastante, que é o mercado de hidroponia. De uns 10 anos para cá, ele só cresce na região do Rio de Janeiro, e é uma grande aposta ainda dos produtores de campo aberto que migram para a hidroponia, e é um mercado de muito sucesso. E a gente sabe que também é um mercado muito desafiador. A gente tem várias variedades que se adequam bem, né, à hidroponia, mas uma delas vem se destacando bastante aqui na região do Rio de Janeiro, como nível nacional, que é a alface Milena. A alface Milena, ela se destaca principalmente porque ela oferece brilho e coloração, e isso é fundamental para a alface crespa, porque isso assegura o frescor por muito mais tempo, e principalmente ela apresenta um porte de planta ideal para a hidroponia, chegando à altura desejada da sacola. E para o produtor, a gente sabe que existem várias coisas importantes, que são importantes também, além da qualidade. Uma delas é a segurança que a variedade oferece para ele. E a gente sabe que a Milena, ela é uma alface que ela é inovadora, porque ela veio com a resistência, né, veio com moderado nível de resistência, a vira-cabeça, que é uma virose que veio com bastante força no segmento de alface, nos últimos 3 anos principalmente. E falando em segurança, além do vira-cabeça, a gente sabe que pítio é uma doença que é um pouco mais antiga, mas que até hoje provoca grandes perdas na hidroponia, e a Milena também oferece essa segurança. Ela tem esse diferencial tanto para o vira-cabeça como para o pítio, oferecendo
uma maior segurança para o produtor. E um outro ponto que não podemos esquecer é o custo de produção. A gente sabe o quanto que é importante o retorno do investimento o mais rápido possível, e com a variedade Milena, a precocidade é um outro ponto de destaque, pois ela oferece um ciclo de 55 dias, né, um ciclo médio de 55 dias, trazendo antecipações de colheitas até no inverno, onde normalmente os ciclos se estendem mais. Então, essa é a minha dica de hoje para a alface crespa. E aproveitando a oportunidade, eu também vou dar uma dica super importante de alface americana, que é a alface angelina. Também nesse segmento de hidroponia, é um grande desafio produzir americana em sistema hidropônico. E com a angelina, a gente encontrou a solução, porque ela é a melhor opção para se cultivar alface americana no sistema hidropônico. Com ela não tem erro, e eu vou explicar por quê. A angelina é uma alface de alta adaptabilidade. Na região serrana do Rio, há bastante oscilação climática praticamente o ano inteiro. Noites frias, dias quentes, às vezes as 4 estações em uma mesma semana. E somente a angelina foi capaz de superar essas oscilações tão intensas. E a gente sabe que, como eu citei anteriormente, é um grande desafio produzir alface americana em sistema hidropônico. E a angelina, ela oferece para a gente a qualidade e a segurança que uma alface crespa oferece em sistema hidropônico, inclusive no mesmo espaçamento. Então, ela, além de apresentar um verde brilhante, intenso, ela apresenta uniformidade na bancada e é uma alface altamente versátil. Ela pode ser comercializada de diversas formas. Ela pode ser embandejada, como apresenta também um ótimo rendimento para ser processada. Então, deixando claro que ela é a melhor opção hoje para produzir alface americana em hidroponia. Sem dúvida nenhuma, as duas alfaces de hoje, a minha dica fica para Milena e Angelina. E agora eu vou passar para a Karine. Ótimas dicas, Gil. Obrigada. Com certeza a gente vai trabalhar aqui na região dessa forma também. Bom, eu sou a Karine, né? Não me apresentei anteriormente. Faço a região de Mogi das Cruzes, que assim como Ibiúna, também faz parte do Cinturão Verde de São Paulo. Mas o mercado de Mogi é um pouco diferente da região de Ibiúna, né, Camila? Aqui em Mogi, a gente tem muitos produtores que atendem feiras, restaurantes, supermercados, mas também tem um mercado muito grande de higienizados, né? Vendem embalados, as alfaces, a mercadoria já limpa. Um produto que eu escolhi de destaque é o lançamento da Sakata, que neste ano nós estamos acompanhando os diversos resultados muito positivos e estamos muito felizes com o material. É a escarola Eloá. Um dos pontos que pra gente, que chama atenção e que conquista os produtores é a arquitetura de planta da Eloá, que são plantas mais eretas, e isso facilita muito na hora da colheita. Alguns produtores até comentam que quando a planta é muito aberta, muito encostada no solo, às vezes demora o dobro do tempo para colher do que quando você tem uma variedade mais ereta. Porque com essa variedade mais ereta, você só passa a faca, perde poucas saias ali, porque as saias não estão tão em contato com o solo. Então, na hora da limpeza, para colocar as plantas na caixa, é muito mais rápido com a Eloá. E outro ponto também é que com essas plantas mais eretas, a gente tem mais ventilação no canteiro, e com isso a porcentagem de folhas doentes ali na parte da saia da planta é bem menor. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto também é o miolo bem cheio, devido à arquitetura das folhas que a Eloá tem. Então, a gente sabe muito bem que o consumidor gosta dessa planta grande, planta cheia, né? Compra com os olhos. E com a Eloá, a gente tem esse miolinho bem cheio e essa planta bem grande. Todos os campos que a gente acompanhou aí, quando ela está no ponto de colheita, facilmente ela chega a uma média de 800 gramas, quase 1 quilo. Então, são plantas bem grandes. Um outro ponto de destaque acontece mais no verão, que a gente sabe que no verão a gente tem tudo é mais difícil de produzir, né? E as doenças foliares aumentam muito no verão. E com a Eloá, a gente vê que ela é mais tolerante a doenças foliares, né? Que os produtores chamam como pinta, na verdade. Então, é um outro ponto de destaque para ela que a gente tem visto aqui na região de Mogi das Cruzes. Porque, realmente, a pinta na escarola é muito difícil de controlar. E se a gente tem uma variedade que geneticamente é mais tolerante, facilita um pouquinho mais o manejo do produtor na hora de produzir, né? E a uniformidade do canteiro. Então, a gente coloca as plantas no canteiro e o produtor passa limpando. Então, dificilmente fica uma planta para trás. Passa limpando todo o canteiro.
Então, a gente sabe que escarola não é um mercado tão grande quanto a alface crespa, mas é um mercado muito importante, porque a maioria dos produtores que plantam alface, eles têm um pouquinho de escarola também, e uma escarola de qualidade ajuda muito ele na comercialização dos outros produtos, tá? Então, é um produto bem importante, o meu escolhido aqui é a escarola Eloá, tá? Agora mudando um pouquinho, indo para a maçaria, né? A gente comentou bastante das alfaces e eu vou falar de uma maçaria que também está se destacando, eu acho que não só aqui na região de Mogi das Cruzes, como no Brasil inteiro, que é a cebolinha cataná. A cebolinha cataná foi o lançamento da Sakata aí há 1 ano e meio, 2 anos, e tem chamado bastante a atenção da gente por alguns pontos. A cebolinha, a gente vê que é um mercado em crescimento, tanto que quando a gente conversa com os comercializadores, pessoal de feira, de CEAGESP, muitos comercializadores falam que a cebolinha tem, assim, ajudado muito a pagar as contas, porque a saída é constante o ano inteiro, né? É difícil a cebolinha, a gente sabe que a alface no inverno realmente o consumo cai um pouco, os produtores diminuem o semeio, mas a cebolinha, pelo contrário, o ano inteiro a gente tem saída dela porque ela é versátil, né? Você come tanto fria quanto em pratos quentes. E a cataná, ela traz um alto rendimento por área, porque quando a gente compara, aqui na região de Mogi, é muito tradicional o semeio de mudas caseiras, né, que é aquelas que perfilham. E quando a gente tem cataná, a cataná traz a precocidade de uns 15 dias, pelo menos. Então, quando a gente faz a conta do ciclo que o produtor conseguiria na área dele, dá no mínimo uns 2 ciclos a mais por ano. Então, um alto rendimento por área. As plantas delas são bem altas, casam bem para cheiro verde, para quem gosta desse rendimento, mas um dos maiores destaques que tem a cataná crescido muito na região aqui é o pós-colheita. A cebolinha, às vezes a gente compra o maço do cheiro verde, põe na geladeira, a salsa dura, o coentro dura, mas a cebolinha já amarela rapidinho, né? Com a cataná, não. A cataná, por ela ter as folhas mais grossas e de coloração um verdinho bem escuro, ela demora um pouquinho mais para amarelar. Então, a gente tem aí um pós-colheita maior, que facilita também na comercialização. Para mercado de maçaria ou para mercado de higienizado, que são aqueles que vendem picadinho, ela não amarela tão rápido e não mela tão rápido. Então, acho que um dos principais pontos para o sucesso da cataná nas regiões também é o pós-colheita. Tá? E a cataná também traz uma boa tolerância a doenças foliares que acontecem na cebolinha. Então, a gente sabe que no inverno, muito produtor fala, às vezes eu não implanto cebolinha porque é difícil de segurar o míldio. Quando a gente tem a cataná do lado, o controle é um pouquinho mais fácil. E também as outras doenças. Então, essas são as variedades que eu escolhi, que tem feito bastante sucesso aqui na região de Mogi das Cruzes. Pessoal, acho que todo mundo de todas as regiões escolheu. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem 8 variedades de alface crespa no nosso portfólio, mas essas são as que a gente escolheu para comentar agora para vocês. Para quem quiser mais informações, entre em contato com nós, que somos os assistentes técnicos comerciais da Sakata, estamos espalhados aí por todo o Brasil, ou para mais informações, procure um distribuidor Sakata na sua região. Obrigada!